Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você já abriu, glória a Deus, no livro de Esther. Nós vamos fazer um combinado aqui entre nós. Eu vou dizer primeiro um pouquinho da história de Esther, para você entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e talvez nesse momento você não vai fazer uma relação de como isso pode se aplicar na sua vida, mas já do meio para frente eu vou então começar a associar as coisas que aconteceram na vida de Esther com aquelas coisas que eu tenho certeza que também acontecem na sua vida, e que as mesmas angústias que Esther viveu e as pessoas que eram da mesma época dela viveram, tenho certeza que você também vive, e nós vamos aprender com Esther aquilo que ela fez, que é aquilo que nós também precisamos fazer na nossa vida. Então, no livro de Esther, a partir do capítulo 1, está escrito o seguinte: nos dias de Assuero era o rei, também conhecido como rei Xerxes, então pode ser que na sua versão esteja rei Xerxes. No dia de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Olha o tamanho do domínio desse rei, né? Se você pegar da Índia hoje até a Etiópia, hoje nós diríamos mais ou menos que tem mais ou menos uns 25 países. Então, esse foi o tamanho do império que ele teve. Então ele reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Províncias eram os lugares de governo, né, da onde então ele administrava todo o império dele. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias também estiveram lá. O rei Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Você consegue imaginar uma festa que dura 180 dias? Pensa na fartura que não foi essa festa. E aí, quando então acabou os 180 dias de festa, então teve aquilo que o povo normalmente costuma chamar de saideira, de mais 7 dias de festas. Versículo 5. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Versículo 6. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpuras, atados com cordões de linho de púrpura, argolas de pratas, aí a colunas de alabastro. Então aqui ele está falando de como era a decoração, né? A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-lhes de beber em vasos de ouro. Olha só, né? Então a bebida era em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho, graças à generosidade do rei. Versículo 8. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Versículo 9. Também a rainha Vaste, que era então, né, a esposa do rei Assuero, a rainha Vaste deu um banquete, que era um banquete à parte, somente para as mulheres, na casa real do rei Assuero. Versículo 10. No 7º dia, ou seja, já tinha acontecido 180 dias de festa, já tinha acontecido 6 dias da saideira das festas, do fechamento dessas festas. Então, quando era o 7º dia, estando já o coração do rei alegre por causa do vinho, mandou Neumã, Bistá, Arbona, Bigatá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a sua presença
presença do rei, que trouxessem a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa, ou seja, era uma mulher muito bonita. Versículo 12. Porém, a rainha Vaste recusou ir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava dos interesses do rei na presença de todos os que sabiam da lei e os seus direitos. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Marcena e Melcã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós temos aqui? O tema de hoje é desenvolvendo uma mentalidade de serviço, cultivando atitudes que nos levam a servir de maneira constante e generosa. Então nós vamos amarrar tudo isso para ver como isso está interligado. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, está escrito: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, voltando à questão do império. Essa história, ela começa muito tempo antes daquilo que nós lemos, que está no livro de Esther. Logo depois dos reis de Israel, o país de Israel foi dividido em 2 reinos diferentes, e tanto o reino do norte quanto o reino do sul tiveram vários reis, mas depois de alguns séculos, os 2 reinos foram dominados por outros reinos. E por fim, que caiu o reino de Judá por Nabucodonosor. E Nabucodonosor levou para a Babilônia muitos dos nobres, dos príncipes de Israel, de Judá. E um determinado dia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele ficou muito perturbado com o sonho que ele teve, e ele mandou chamar todos os adivinhos do reino dele, os astrólogos, aquelas pessoas que diziam que podiam predizer aquilo que iria acontecer no futuro, etc e tal, e ele deu uma ordem para a turma, que era uma turma grande, e ele disse o seguinte: olha, eu quero que vocês me interpretem o sonho que eu tive. E aí o pessoal pegou e falou assim: tá bom, rei, então o senhor nos conta qual foi o seu sonho e nós vamos interpretar. E o Nabucodonosor, ele era muito inteligente. Ele falou assim: eu não vou contar qual é o meu sonho, porque se eu contar qual é o meu sonho, vocês podem inventar uma interpretação qualquer e eu não vou ter como saber se é verdade a interpretação de vocês ou não. Então eu não conto o sonho. Se vocês são bons mesmo, vocês vão dizer o sonho e a interpretação. E aí o pessoal fala assim: não, rei, mas aí não dá, porque aí fica difícil. E aí o rei fala assim: bom, se não dá, eu vou mandar matar vocês todos, porque vocês estão fazendo o que aqui no meu reino? Estou aqui dando uma interpretação de como foi. E é nesse momento que Daniel já está lá, e Daniel vai orar com seus amigos e pede ao Senhor que o Senhor dê a ele a revelação do que era o sonho do Nabucodonosor e qual a sua interpretação. E Deus deu. E aí Daniel vai à presença do rei e diz para ele: rei, o Senhor me revelou qual é o sonho e qual é a interpretação. E aí o Nabucodonosor então falou: então me conte o sonho. E ele contou: o senhor estava na sua cama, o senhor estava com insônia, rolava para cá, rolava para lá, não conseguia dormir. E aí então o senhor, em determinado momento, teve uma visão, viu uma estátua gigantesca, e essa estátua era estranha mesmo, era esquisita, porque a cabeça dessa estátua, ela era gigantesca, a estátua era gigantesca, e a cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, a barriga era de bronze, e os pés e os dedos eram de ferro e terra. E o Nabucodonosor: é isso mesmo, foi isso que eu sonhei.
E aí o Daniel falou assim, então agora eu vou dar a interpretação. A interpretação é que cada parte dessa estátua são reinos que virão após o seu. Você é a cabeça de ouro, mas depois do seu reinado virá um outro reino que não será tão forte quanto você, por isso é representado pela prata, depois virá um que será mais fraco, que é representado pelo bronze, e depois o outro, que é uma mistura de ferro e barro. E de fato, o império de Nabucodonosor, ele sofreu uma derrota pelos medos e persas, e aí então o período daquela cabeça de ouro termina e começa o período da visão que Daniel teve, que era do peito de prata e os braços de prata, então pelo governo do Império Medo-Persa. E então, a capital, né, do mundo naquele momento, vamos chamar assim, deixa de ser a Babilônia e passa a ser a cidade de Suzã, onde o rei estava. E o rei levou para lá povos, né, que ele tinha dominado. E entre as pessoas que ele tinha levado, ele levou também o povo de Deus, os judeus. E existia, né, antes dessa festa que eu li para vocês, existia uma família cuja desgraça os alcançou. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas fala que tanto o pai quanto a mãe de uma menina, eles faleceram. E a menina ficou órfã. E a menina foi criada por um primo, que era mais velho, chamado Mardoqueu, em algumas versões está como Mardokai, tanto faz a versão que está com você. E então, esse primo mais velho, esse Mardoqueu, ele precisa assumir essa responsabilidade de criar essa menina, que é a prima dele, que ficou órfã. E ele fica cuidando dessa menina. Então, né, essa menina vai crescendo, né, e quando acontece esse episódio, que o rei dá essa festa de 180 dias, e que a rainha não vai, o rei fica muito furioso porque ele foi envergonhado na frente de todos os príncipes, de todos os nobres, de todos os governadores das províncias. Ele chama então seus conselheiros do reino e diz: o que é que eu devo fazer diante dessa vergonha que a rainha me fez passar? E aí os conselheiros dizem: olha, rei, só existe uma solução, uma saída. O senhor tem que destituir ela do cargo de rainha e proibi-la para que ela nunca mais venha à sua presença, já que ela não quis vir quando foi chamada. E o rei então falou assim: então vamos fazer isso. Então ele destitui a rainha do seu cargo e fica sem rainha. Então, passado algum tempo, eles então chegam à conclusão que eles precisam ter uma rainha. E aí então como é que vai ser o critério para escolher uma rainha? Sabe como que é homem pensando, né? Não pensa muito bem. Mas nesse caso, eles foram direcionados pelo Senhor e o critério que eles escolheram foi a beleza. Não, tem que ser uma mulher bonita. Por isso que eu disse que homem pensando, né, não tem os critérios certos. Mas nesse caso, eles foram direcionados pelo Senhor. Então, segundo a tradição, isso não está na Bíblia, eles saíram vasculhando todo o reino para encontrar as moças mais bonitas que existiam no Império. E eles chegavam no lugar, na casa, e eles não falavam assim: olha, você quer participar do concurso de beleza para escolher quem que é a rainha? Não era bem assim não. Né? Eles chegavam na casa, via lá que você era bonitona, e falavam assim: olha, você foi convocada. Tipo como se fosse, né, homem para a guerra. Então, 400 jovens foram selecionadas e levadas ao palácio, e agora começa a parte boa, né? Elas foram levadas ao palácio e durante um ano elas ficaram sobre um tratamento exclusivo de beleza, com perfumes, com os cosméticos, né? Para depois de um ano ser apresentadas ao rei. Então, durante um ano, elas tiveram uma vida muito boa. E o fato é que, então, o rei foi conhecer essas moças, e aquela moça que mais lhe agradasse é aquela, então, que ele iria escolher para ser a sua rainha. E, claro, que o rei escolhe
uma moça direcionada pelo Senhor. O nome dessa moça era Radassa, que é o seu nome judeu, mas o seu nome no Império, né, de Assuero era o nome de Esther, que significa estrela. E ela então, ela é escolhida como a nova rainha, mas o primo dela, ele dá uma orientação para ela, ele diz, olha, não diga que você é judia, omita essa informação, segue com o seu nome Esther, né, e vai vivendo assim. E foi o que ela fez. Então, né, nós já estamos no segundo capítulo de Esther, quando o primo dela, esse Mardoqueu, descobre uma conspiração lá na cidade do rei para matar o rei. O Mardoqueu, então, ele avisa a rainha Esther, ele não podia ter contato com ela, mas ele manda um intermediário, e ela avisa a rainha Esther avisa o rei, eles investigam e descobriram que era verdade, que eles estavam mesmo lá com um complô lá para matar o rei, e o Mardoqueu, então, nessa altura do campeonato, ele salva o rei. Então, no capítulo 3, nós temos o surgimento do vilão da história. O vilão da história chamava-se Amã, e ele é descendente dos amalequitas, é um povo inimigo de Israel desde a saída do Egito. Esse Amã, ele foi promovido pelo rei Assuero para ser o segundo homem mais importante do império. Então, depois do rei, quem mandava era esse Amã. E as pessoas, elas tinham que reverenciar o Amã, né? Toda vez que ele passava, as pessoas tinham que curvar a cabeça em sinal de respeito a ele. Mas o Mardoqueu não fazia isso. E o Amã ficou muito indignado com o Mardoqueu. E ele soube que o Mardoqueu era judeu. Então o Mardoqueu caiu no ódio do Amã. E o Amã então decidiu que ele iria dar um jeito de matar o Mardoqueu, porque ele era uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante. Então, o Amã, ele começa a pensar no Mardoqueu e ele amplia essa ideia de, ao invés de matar só o Mardoqueu, ele quer matar todo o povo judeu. Então ele vai para o rei e ele, como tem a confiança do rei, ele diz para o rei o seguinte: olha, rei, no seu império, um dos povos que foram conquistados é um povo que não obedece às suas leis. É um povo que dá trabalho, que não pode continuar assim. Então, se o rei autorizar, eu vou, do meu próprio bolso, eu vou colocar 350 toneladas de prata, você ouviu certo? 350 toneladas de prata, para nós matarmos esse povo, para não ter confusão no império. O rei, que confiava no Amã, não perguntou que povo que era, não perguntou o que eles tinham desobedecido da lei, simplesmente confiou e autorizou. Então, eles fazem um decreto, e nesse decreto eles mandam avisar a todas as províncias, a todos os países, né? Lembrando que era da Índia até a Etiópia, mandaram cartas a todos os povos dizendo: olha, no dia 13 de tal mês, que era mais ou menos dali um ano aproximadamente, todos os judeus devem ser mortos. Então, na cidade aí que você mora, no país aí que você mora, se reúnam aí para matar os judeus. Deve ser um verdadeiro genocídio. A rainha não está sabendo de nada disso, porque ela está lá no palácio, lá vivendo a vidinha dela, não tinha rede social, na verdade. Então o Mardoqueu fica sabendo disso e ele manda avisar a rainha Esther. E quando ele manda avisar a rainha Esther, ela fala: puxa vida, mas eu não tenho o que fazer. E aí o Mardoqueu diz para ela o seguinte: olha, talvez tenha sido para esse momento que você tenha chegado à situação, à posição de rainha. Então você precisa ajudar o seu povo. E a rainha Esther diz o seguinte: mas olha, porque nessa época, só
para os irmãos entenderem, o rei e a rainha não dormiam no mesmo quarto, né? Além da rainha, o rei tinha o harém com outras mulheres, tinha as concubinas, então eles dormiam em quartos separados. Então ela precisava ser chamada pelo rei, e ela não podia entrar na sala do trono sem ser convidada, não somente ela, mas qualquer outra pessoa, porque a pena de quem entrasse na sala do trono sem ser convidada, a pena era pena de morte, a não ser que o rei, na sua clemência, na sua misericórdia, estendesse o seu cetro de ouro para a pessoa, dizendo que ele poupava ela da morte. E aí então a rainha Esther, com essa informação, com essa orientação do primo dela, Mardoqueu, que talvez tenha sido para esse tempo, para esse momento que ela tinha chegado à posição de rainha, ela diz o seguinte: eu não posso entrar, mas vamos fazer o seguinte, convoque todos os judeus, peçam para eles jejuarem 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas servas também vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Depois desses 3 dias, eu vou me apresentar ao rei para pedir clemência. Se o rei mandar me matar, eu morrerei. Se o rei tiver clemência de mim, eu tentarei ajudar o meu povo. E assim eles fazem. Então, quando dá os 3 dias, a rainha Esther olha a inteligência de uma mulher sábia. A Bíblia fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Ela não chega diante do rei com os olhos inchados de tanto chorar, com o cabelo, né, todo sem pentear, com uma roupa qualquer, não. Ela vai lá, ela coloca as suas vestes de rainha, que devia ser um negócio do outro mundo. Então ela chega na presença do rei, chegando, como diz o outro, chega como rainha. E aí então ela se inclina, né, e espera, ele estende o cetro de ouro para ela, e ele pergunta para ela: rainha Esther, o que você deseja? Porque para ela se expor àquele perigo é porque ela precisava de alguma coisa, devia ser uma coisa muito grande. Olha a inteligência dessa mulher. Ela diz: se eu tenho o favor do rei, eu quero convidar o rei e Amã para um banquete que eu mesmo vou fazer. E o rei entendeu que não era esse o pedido principal, mas que ela queria então, né, ter um momento a só com os dois para expor o pedido dela. Então ela pega e faz o pedido, o rei concorda, e Amã é o único que é o convidado para o banquete. Então eles vão para o banquete, eles comem, eles bebem, a rainha Esther serve eles, e aí novamente o rei pergunta: rainha Esther, o que é que você quer? Diga qual é o seu pedido, e o seu pedido vai ser atendido, mesmo que seja a metade do meu reino. O que ela faz? Ela diz: se eu alcancei favor aos olhos do rei, eu peço que o rei e Amã voltem novamente amanhã para um novo banquete. Então o rei decide aceitar, né, a proposta de Esther, e eles saem para fazer as suas coisas. No que eles saem para fazer suas coisas, o Amã, ele fica enfurecido novamente com Mardoqueu. Ele chega na casa dele, fala com a mulher dele, fala com os amigos, que o Mardoqueu é uma pessoa que não o honra, que não o respeita, que merece morrer. E a esposa do Amã, e olha, né, como é terrível um conselho de uma esposa que não tem sabedoria. A esposa, e depois os amigos também de Amã dizem: então, mande matar o Amã, construa uma forca, né, dá um jeito nesse homem. E o Amã, ele acha aquela ideia boa. É mesmo, eu vou mandar fazer uma forca e vou, amanhã mesmo, pela manhã, eu vou pedir ao rei que o rei autorize que eu mate esse Mardoqueu. E ele mandou construir a forca, que tinha 20 metros de altura. Mas veja, meus irmãos, o que acontece. Naquela noite, o rei deitou
rolou na cama de um lado, rolou na cama do outro lado, e não conseguia dormir. E perdeu o sono, e não tinha jeito de dormir. Aí chegou uma hora que ele percebeu que ele não ia conseguir dormir mesmo, ele chamou lá os empregados do palácio, e falou assim, olha, tragam aqui para mim os livros com os registros das histórias do reino, em especial aquilo que que já aconteceu durante o meu reinado. E eles começaram a ler. E eles chegaram na parte em que já estava registrado na história que houve um complô para matar o rei e que foi descoberto pelo Mardoqueu, e por conta da informação do Mardoqueu, o rei então foi poupado e não foi morto. E aí o rei pergunta assim, mas me diga uma coisa, e qual foi a honra que nós oferecemos ao Mardoqueu pela informação, pela contribuição que ele deu de expor os traidores? E aí estava escrito nos livros que nenhuma oferta, nenhuma honra, nenhuma gratidão foi demonstrada ao Mardoqueu. E aí o rei falou assim, puxa vida, mas isso é injusto, precisava ter feito alguma coisa. E nisso já tinha amanhecido, e justamente o Amã chegou porque ele queria pedir autorização para o rei para matar o Mardoqueu na forca. E aí então, quando o rei vê o Mardoqueu, o Amã chegando, ele pergunta para o Amã o seguinte, Amã, e olha a arapuca que o próprio Amã se enfiou. O rei pergunta para o Amã o seguinte, que não está sabendo de nada, né? Amã, o que o rei deve fazer para um homem a quem o rei quer honrar? Aí o Amã pensou o seguinte, eu sou o segundo mais importante do reino. Com certeza o rei está querendo me homenagear, né? Deixa eu pensar o que eu gosto, que eu gostaria que ele fizesse para mim, né? Ele pensou, falou assim, olha, rei, o negócio é o seguinte, eu acho que o senhor deveria mandar pegar um dos seus melhores cavalos, seu manto, né? Colocar esse homem em cima do seu cavalo, colocar esse manto e colocar alguém na frente, um dos nobres do seu palácio, para sair gritando pela rua principal. Isso é aquilo que o rei faz ao homem a quem ele quer honrar, né? E põe ele para passear na cidade aí um tempo aí, vai ficar muito bom. Aí o rei falou assim, gostei, Amanda, da sua sugestão. Faz o seguinte, manda chamar o Mardoqueu, põe o Mardoqueu no meu cavalo, põe o meu manto no Mardoqueu e vai você na frente dele dizendo isso. Olha o que o rei faz a quem ele quer honrar. Claro que o Amã quis morrer de raiva de ter que fazer isso, mas era a ordem do rei, ele teve que fazer. Então, o que acontece? Isso nós já estamos, né, no capítulo 6. O Mardoqueu é honrado pelo rei, o Amã fica furioso, o Amã volta para casa dele, envergonhado, né, furioso, e quando ele está lá contando para a mulher dele o que tinha acontecido, chega os oficiais do rei dizendo, olha, nós viemos buscar você para o banquete da rainha junto com o rei. E lá vai o Amã, né, para o banquete, né? Pensa, não, pelo menos no banquete eu vou me distrair um pouquinho, porque, afinal de contas, em todo o reino, a rainha Esther só chamou eu para estar junto no banquete, além do rei. Ele foi lá com o peitinho estufado, né, achando que estava podendo. Ele chega lá no banquete, eles comem, eles bebem, dão risada, faz aquilo tudo, né? E aí, então, em determinado momento, o rei torna a perguntar. E ele pergunta para a rainha, rainha, me diga, qual é o seu pedido? Porque, mesmo que seja metade do reino, eu vou te dar. Aí, meus irmãos, eu vou falar agora em linguagem popular para ficar mais fácil o nosso entendimento. Naquela época, eles não tinham mesas altas como as nossas. As mesas eram baixinhas, eles colocavam uns almofadão no chão e eles sentavam no chão. Então, basicamente, devia estar o rei, né, numa ponta, a rainha na outra e provavelmente o Amã no meio. Eu imagino a Esther abaixando a cabeça, chorando e dizendo o seguinte, meu rei, eu estou jurada de morte.
vão me matar. Não tem como fugir. Ela é casada com o cara mais importante do mundo naquela época. Aí ela fala, olha, eu, a sua esposa, estou jurada de morte e não tem como escapar disso. Mas eu estou pedindo ao rei que poupe a minha vida e poupe também o meu povo. Porque se nós tivéssemos sido vendidos como escravos, eu nem ia trazer esse assunto ao rei, porque o rei não tem que se incomodar com isso. Agora, eles nos compraram para nos matar. O rei ficou uma fera. Mas que história é essa, Esther? O que está acontecendo? Quem é que falou isso? Quem que é essa pessoa? A Esther fala assim, o perverso é o Amã. O Amã ali sentado. Imagine você o que deve ter acontecido com o Amã. Aí o rei levantou, porque ele lembrou do decreto que o Amã tinha pedido. Aí o rei fica furioso, imagino eu que o rei saiu dali, né, e foi andar um pouquinho para pensar numa saída, numa alternativa. O Amã fica desesperado, a rainha Esther está lá sentada na almofada dela, provavelmente de cabeça baixa, chorando. O Amã, num ato de desespero, ele vai lá aos pés da rainha, implorar pela rainha por clemência, por misericórdia. O rei de longe vê ele ajoelhado aos pés da rainha e fala, pronto, além de querer matar a minha mulher, o cara está querendo molestar ela na minha casa. Já chamou os oficiais, eles já chegaram eles tinham o costume de colocar um pano na cara, no rosto da pessoa que eles iam matar. Os oficiais já chegaram com aquele pano lá, e um dos oficiais, não deviam gostar do Amã, já disse, olha, rei, o Amã construiu uma forca para matar o Mardoqueu, aquele que salvou a sua vida do complô. E o rei na hora falou assim, então vocês mandem matar o Amã na forca que ele construiu para o Mardoqueu. E eles vão lá e matam, de fato, o Amã nessa forca. Mas a Esther, ela vai falar com o rei, e o rei diz, olha, o decreto que é feito pelo rei, nem o próprio rei pode revogar. Porque o que acontece? Na nossa lógica, então, como o Amã morreu, então ia acabar, né, a perseguição com os judeus. Não. Os amigos do Amã, o povo que não gostava do povo de Deus, eles ficaram com mais motivação ainda para poder matar o povo judeu em todas as províncias, né? Em todo aquele império que ia da Etiópia até a Índia. Então o rei falou assim, olha, vamos então fazer um novo decreto, dando autorização para o povo judeu se defender se alguém quiser matá-los. E o ataque era só num dia, era só no dia 13. Eles fizeram isso, e o rei também instituiu que o Mardoqueu iria ser, então, o grande administrador do império. Então chegou no dia, as pessoas, os inimigos do povo de Deus, foram lá atacar os judeus, mas os oficiais, que agora eram comandados por Mardoqueu, evidentemente, não quiseram lutar contra o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu. Então o povo judeu conseguiu se defender, eles não foram mortos e não foram exterminados. Então, mais uma vez, a gente vê, atrás da ação de pessoas, a gente vê a ação do inimigo querendo destruir o povo de Deus. Então, nós temos ainda nos dias de hoje, se você falar com qualquer judeu, eles têm a festa chamada Festa do Purim, que é a festa que eles relembram esse grande livramento que Deus deu através da rainha Esther. Então, nós até aqui, meus irmãos, nós vemos os 10 capítulos do livro de Esther. Agora nós vamos fazer uma aplicação de como isso bate com a sua vida, com os problemas que você está enfrentando e com coisas que, infelizmente, todos nós passamos. A história da rainha Esther nos ensina muitas coisas. Uma delas é a questão que cada um de nós tem um propósito de vida. A rainha Esther, antes de ser rainha, ela é uma menina órfã.
Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha tia, foi criada por um primo. Olha que história triste. Mas a gente precisa olhar não como a história começa, mas a gente tem que olhar como a história termina. Não olhe para a sua história da maneira que ela começou, mas olhe como ela vai terminar. E como é que vai terminar a sua história? A sua história vai terminar quando Jesus voltar, quando nós formos transformados e nós recebemos os nossos galardões, nós formos chamados de filhos e filhas de Deus, formos reis e sacerdotes. Então, sim, você será rei, sim, você será rainha. Você só não pode sair da posição que Deus te colocou. Então, meus irmãos, a Esther, ela não sabia, ela não imaginava quais eram os planos que Deus tinha para ela. Ela não sabia, Mardoqueu não sabia, talvez você também não saiba, não imagine quais são os planos que Deus tem para você. Mas o fato é que Deus tem planos para você. O livro de Esther também nos ensina a respeito da responsabilidade que nós temos. Que, para colocar em palavras bonitas, a gente pode dizer, né, do papel do líder. O livro de Esther demonstra vários tipos diferentes de líderes. A gente tem, por exemplo, o rei Assuero, que era um rei prudente, que consultava os seus conselheiros antes de tomar uma decisão, mas que não era perfeito. E que num ato de confiança não procurou saber exatamente o motivo do porquê que o Amã queria destruir aquele povo, e ele quase perde a sua própria esposa por um ato de imprudência da parte dele. Então, né, nós temos esse tipo de líder. Nós também temos um outro exemplo de liderança, que é o exemplo de uma liderança fora de controle, que é aquela liderança daquela pessoa que ela se enche de orgulho pelo cargo que ocupa e ela fica arrogante, ela fica soberba, ela fica com o nariz empinado, ela pensa que todo mundo tem que ser capacho dela, que é o caso de Amã. Nós também temos o exemplo de uma liderança menor, que é o caso de Mardoqueu. Mardoqueu estava lá tocando a vidinha dele, de repente ele recebe a responsabilidade de ter que criar uma criança que não é filho dele, que é uma prima, né? Mas ele assumiu essa responsabilidade. E à medida que ele assumiu essa responsabilidade, quantas outras não vieram e ele executou da maneira que precisava. Agora, um exemplo de equilíbrio é o exemplo da liderança da rainha Esther. Ela estava exercendo a liderança dela debaixo da autoridade de Deus, debaixo da vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer, exercendo um papel de liderança na igreja, numa empresa, na sua casa, como pai, como mãe. Nós temos que exercer essa liderança debaixo da vontade de Deus. Não é fazer a nossa vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Agora, o líder absoluto da história de Esther, claro, que é Deus. Deus está no controle absoluto de tudo em todo o tempo. O livro de Daniel, no capítulo 2, diz que é Deus quem estabelece rei e é Deus quem tira reis. Agora, uma informação muito importante, e a partir daqui a gente começa a entrar realmente bem fundo na sua dor, na sua história. Você sabia que no livro de Esther a palavra Deus não é mencionada nenhuma vez? Nenhuma vez no livro de Esther você vai ler a palavra Deus ou a palavra Senhor. Não tem. O outro livro que acontece isso é o livro de Cantares. Agora, a pergunta que fica é: por que não tem a palavra Deus? A história de Esther é um grande exemplo, como que na maioria das vezes
nós não ouvimos a resposta de Deus do jeito que nós gostaríamos. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, quantas vezes você já orou, você já clamou, você já adorou, você louvou o Senhor, você chorou, quantas vezes você fez campanhas de oração e Deus não respondeu nada para você. Deus não te deu uma palavra rema, você não teve uma revelação, você não teve nenhuma visão, Deus não enviou nenhum profeta para dizer isso ou aquilo para você, e você ainda continuou na dúvida sobre aquilo que deveria fazer. Tenho certeza que com você já aconteceu isso, porque comigo já aconteceu. Quantas vezes? Quantas vezes? A vida de Esther, a história de Esther, prova que na maioria das vezes você não vai ouvir a voz de Deus. Na maioria das vezes que você orar, Deus não vai enviar um anjo para falar com você. Na maioria das vezes que você clamar, você não vai ter uma visão. Deus não vai mandar uma pessoa vir falar com você. Agora, mesmo Deus não respondendo do jeito que você gostaria, do jeito que eu gostaria, Deus continua trabalhando ao seu favor? Sim ou não? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como cai a chuva e a neve do céu e não voltam para o céu sem que antes ela faça a terra produzir da semente e pão que trabalha, assim é a palavra do Senhor. Ela cumprirá o objetivo pela qual o Senhor a enviou. E assim é na sua vida. Então veja, meus irmãos, no livro de Esther, a história que nós vimos, as coincidências que aconteceram, que não foram coincidências, foram a mão de Deus movendo a história, e um desavisado poderia pensar que era uma coincidência. Vamos começar com a rainha Vaste. A rainha Vaste envergonha o rei. Uma nova rainha tem que ser escolhida. A nova rainha que é escolhida é justamente uma moça que é judia. Esther podia ter revelado no início que ela era judia. Não havia nada contra ela assumir a sua identidade como povo de Deus, como judeu. Mas ela não fez. Mas se ela tivesse feito, os planos de Amã, você concorda que seriam outros? Porque afinal de contas ele estava mexendo agora com a esposa do rei. Esther revelou ser judia na hora certa para a pessoa certa. Amã planejou enforcar Mardoqueu na forca no dia seguinte, mas naquela noite o rei teve insônia. Coincidência? Não. Foi a mão de Deus que não deixou o rei dormir. Amã queria matar Mardoqueu, mas quem morreu na própria forca foi o Amã. O povo de Deus foi poupado e o inimigo foi humilhado. Com a sua vida, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Então, não coloque um ponto final naquela história em que Deus só colocou uma vírgula. Ainda existe muita coisa para acontecer. O silêncio de Deus, como aconteceu em Esther, pode gerar em você um sentimento de abandono, pode gerar medo, pode gerar incertezas. Tenho certeza que Esther, Mardoqueu e todos os demais, naquela ocasião, oraram, clamaram ao Senhor, mas Deus não enviou uma palavra, Deus não enviou um profeta, Deus não enviou um anjo. Então, eles continuaram, mesmo assim, a buscar a orientação do Senhor, e é o que eu e você temos que fazer. Nós precisamos continuar a buscar a orientação do Senhor. Claro que não receber uma resposta gera ansiedade, gera frustração, mas o silêncio de Deus não é sinal de indiferença, mas que Ele está trabalhando no silêncio. E é isso que é importante, porque Deus vai
cumprir a palavra dele para você. Então, meu irmão, minha irmã, é certo que Mardoqueu e Esther, eles sentiram medo, ficaram sem saber o que fazer durante muitas circunstâncias. E quantas vezes você também não se sente assim, sozinho, sozinha, sem uma orientação direta, mas Deus continua protegendo você, guardando as suas emoções, guardando a sua família. Deus está em ação, guiando você em cada movimento, direcionando a sua história e a história da sua família, para que os planos que Ele fez para você e para a sua família se realizem. Então, confie, não fique atrás de profetas que vão dizer só palavras de bênção, porque hoje está muito na moda, né? É profeta que só diz coisas boas a nosso respeito. Dificilmente você ouve um profeta dizendo para o outro assim, ó, coloca a sua casa em ordem porque você não está sendo reto diante do Senhor. É sempre, olha, Deus está abrindo uma porta, Deus vai te dar bênção, a vitória está chegando. E não é assim que as coisas funcionam. Então, meus irmãos, a história de Esther nos lembra que mesmo em tempos de incerteza e silêncio, Deus está no controle absoluto de tudo. E a providência do Senhor nunca falhou e não vai falhar com você. A nossa fé, como a fé de Esther, deve ser uma fé que descansa no Senhor, apesar das circunstâncias serem contrárias. Porque o Senhor está protegendo você, o Senhor está protegendo seus filhos, o Senhor está protegendo seus caminhos. Faça como Esther, sirva as pessoas, porque ela como rainha, ela poderia, num ato de egoísmo, falar com o rei e poupar apenas a vida dela, mas ela foi servir também o seu povo. Então, você está ajudando as pessoas como você pode? E não falo das pessoas de fora. Comece com as pessoas da sua casa. O que você pode fazer mais e melhor para servir as pessoas da sua casa? Você está esperando que as pessoas da sua casa façam aquilo que você quer que elas façam para depois você ajudá-las um pouco mais? Nós somos diferentes, cada um pensa de uma maneira diferente. Se a gente ficar exigindo que o outro faça aquilo que a gente quer, a gente pode também podar a outra pessoa. Então, primeira coisa, nós precisamos ser humildes o suficiente para saber que nós precisamos servir as outras pessoas, independente delas não serem as pessoas tão perfeitas como nós gostaríamos. E aí nós temos que lembrar que nós não somos perfeitos. Então, meus irmãos, cada um de nós tem um papel a desempenhar no plano de Deus, assim como Esther tinha o delas. Então, por mais que a sua história seja uma história de vida simples, humilde, Deus revelará quais são os planos que Ele tem para você, Deus vai te fortalecer, mas você precisa sempre servir ao próximo, servir as pessoas na sua casa, e à medida que você conseguir ampliar isso para servir as pessoas na igreja, servir as pessoas no seu trabalho, faça ainda. Então, talvez você ainda não saiba quais são os planos que Deus tem para você, mas o Salmo 139 nos garante que quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele escreveu quais eram os planos que Ele tem para você. Mas o Senhor não vai revelar isso para você tudo imediatamente. E você também não pode ficar frustrado, porque nesse momento você está vivendo algo que é completamente diferente daquilo que você gostaria. Lembre-se do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio à Terra, Ele veio com uma missão de ser o nosso Salvador, o nosso resgatador, mas durante 30 longos anos Ele viveu como carpinteiro. Claro, vamos tirar aí a parte, né, de bebê, de criança, né? Mas Ele viveu a maior parte da vida dele num trabalho humilde que não tinha nada a ver com o propósito de vida que Deus tinha para ele. Então talvez você também esteja vivendo isso, talvez pessoas da sua família estejam no momento que estão vivendo uma situação que não é aquelas que elas sonham, não é aquelas que elas querem, mas Deus vai revelar
qual é o propósito que o Senhor tem para você, para os seus filhos, para a sua casa. Então, o nosso tema é desenvolvendo uma mentalidade de serviço. Cultive atitudes que te levem a servir outras pessoas sem esperar nada em troca. Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nós lemos no começo, diz: nada faça por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Se você está passando por uma situação como passou Esther, como passou o povo de Deus, de ter um decreto contra você, que você não vê solução, o caminho é a oração, é o jejum, o caminho é buscar ao Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos nos colocar diante do Senhor, porque cada um de nós tem uma luta, tem uma dificuldade, nós temos os nossos espinhos na carne, mas nós cremos na providência do Senhor. Talvez na sua vida esteja acontecendo exatamente o que aconteceu com Esther. Você está orando, você está clamando, mas você não recebeu uma orientação do Senhor, você não recebeu uma resposta do Senhor, mas tenha convicção que isso não significa que Deus não está olhando para você, que Deus não está te guardando. Pelo contrário, Deus está movendo as águas para que você possa passar com os pés em terra seca. Mas isso não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Porque nós cremos, meus irmãos, que nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem para nós, mas nós precisamos olhar para o povo de Deus. Quantos deles não passaram por lutas, por angústias? Abraão achou que não ia receber a promessa porque estava demorando demais. Elias entrou em depressão. Davi pecou. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas nós temos um Deus amoroso, e a palavra do Senhor nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e hoje elas se renovaram. Amanhã, quando você se levantar, essas misericórdias novamente vão estar renovadas sobre a sua vida, e você precisa tão somente crer e colocar o seu coração no Senhor. Vamos louvar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. Respira todo o tempo, em todo o tempo estão com todo o fôlego que tem, eu cantarei a vontade de Deus. Quando se pôs e meu fogo
eu cantarei na vontade de Deus. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. Este é o encontro em todo tempo tua missão, não com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na vontade de Deus, eu cantarei na vontade de Feche os olhos, meu irmão, minha irmã, vamos falar com o Pai, vamos orar, porque nós precisamos clamar por nós e pela nossa casa. Pai, a Tua palavra declara no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Oh, Pai amado, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, porque a Tua palavra nos ensina. Clama a mim, diz o Senhor, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. A Tua palavra declara: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Venham a mim, diz o Senhor, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pai, a Tua palavra nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Nós cremos, Pai, que o Senhor fará voltar os nossos filhos cativos, que o Senhor fará voltar os nossos parentes que estão cativos pelo inferno, pelo pecado, por tudo aquilo que não convém. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai libertar, o Senhor vai dar salvação, que o Senhor vai dar futuro e esperança. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor é que endireita os caminhos tortos, que é o Senhor que quebra as portas de bronze. Pai, nós declaramos sobre a vida do Teu povo portas abertas pelo Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor feche as portas de entrada do inimigo na nossa casa, na nossa vida. Pai, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas emoções. Declaramos que a nossa família está debaixo das suas asas. Declaramos, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós estaremos rendidos debaixo dos Teus pés por causa da Tua graça, do Seu amor, da Sua salvação. Pai, aquelas pessoas que chegaram aqui precisando de uma direção, de uma palavra do Senhor, que elas saiam daqui com essa direção vinda do Senhor, vinda do alto, sobre aquilo que elas devem fazer, sobre aquilo que elas não devem fazer, que a paz que excede todo entendimento seja o árbitro no coração delas, aquelas que estão, Senhor, a ponto de tomar decisões erradas, que elas não tenham
paz em tomar essas decisões, para que elas saibam que isso vem do Senhor, que esse não é o caminho, que elas devem aguardar no Senhor até o teu tempo, até o teu agir, até a tua direção. Pai, aquelas pessoas que estão com problemas nas finanças, Pai, que o Senhor traga recursos, que o Senhor ajude, ensine essas pessoas a administrar, para que elas vivam as suas promessas de ter dinheiro para emprestar e jamais pedir emprestados. Pai, nós declaramos uma semana de bênção sobre a nossa casa, uma semana de vitória, e nós declaramos sobre o teu povo, não vale encantamento. Pai, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: amém, aleluia, vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.